Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira, e iremos para a nossa correção, semana 3, PET, volume 6. A unidade temática Mundo do Trabalho, Formas de Representação e Pensamento Espacial, tema Brasil, a Rede Urbana. Rede urbana é uma interligação entre a cidade, sob influência econômica, política e social. Antigamente existia uma hierarquia, onde a metrópole nacional dominava a metrópole regional, a regional a central, depois a cidade local e uma vila. Hoje, com o processo da globalização e com o avanço dos meios de comunicações de transporte, há uma interligação, ou seja, uma pessoa que mora em uma vila, uma cidadezinha bem pequena, se ela tiver acesso à internet, a lojas virtuais, a meios de transporte, a ligação que ela tinha antigamente somente com a cidade local mais próxima dela, ela pode ter, através dos avanços dos transportes, uma ligação até mesmo com a metrópole nacional, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, né? A metrópole regional como Belo Horizonte, nacional como São Paulo. Então, essa significa a rede urbana, o nível de influência econômica que uma cidade tem sobre a outra. Atividade 1. Imagine que você mora em Serra da Saudade, Minas Gerais. Essa foto aqui é da Serra da Saudade. E sua banda internacional preferida está realizando uma turnê mundial e vai passar por algumas cidades brasileiras. Das cidades dadas como exemplo no texto da semana, a apresentação aconteceria em qual delas? Justifique. Se é da cidade ou a cidade pequena, está aí no pet de vocês, onde até o nível de escolaridade lá, as escolas só tem duas que atende até o nono ano do ensino fundamental. Se o aluno quiser estudar o ensino médio, ele tem que se deslocar para Bom Despacho ou Luz, né, para continuar os seus estudos. Então, é uma cidade bem pequenininha que depende das outras economicamente. Então, essa banda, você mora aí, onde essa banda vai estar, internacional, vai estar tocando? Divinópolis é uma cidade que influencia, de influência econômica e regional, na região de Bom Despacho, né, Nova Serrana, poderia ser lá. Mas também no texto citou Belo Horizonte, a capital, uma metrópole regional, né? Então, como resposta, essa banda internacional com certeza iria estar tocando na cidade de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. Então, resposta: a apresentação da banda internacional aconteceria em Belo Horizonte, por ser uma metrópole e capital de Minas Gerais, que exerce influência nos demais municípios, concentrando variados serviços. Compreenderam? Atividade 2. Na rede urbana, há uma hierarquia entre as cidades. Isso quer dizer que elas são organizadas de acordo com a influência que exercem sobre as outras cidades. No topo dessa hierarquia estão as metrópoles. Responda. O que é rede urbana? Então, sugestão de resposta. É um conjunto de cidades interligadas uma a outras por meio de sistema de transporte, rodovia, aeroporto, portos, ferrovias, hidrovias e de comunicações como telefonia, internet, televisão e rádio, pelos quais fluem pessoas, mercadorias, serviços e informações. Compreender é uma cidade interligada com a outra. Quais são as principais características das metrópoles? E nessa hierarquia, a metrópole é o topo que exerce influência econômica e que polariza as demais cidades, sendo elas até mesmo menores. Então, resposta: metrópoles são populosas e exercem influência econômica sobre várias cidades. Concentra infraestrutura e serviço como hospitais, universidade, aeroportos internacionais, instituições financeiras, bancos, né, comércio e grandes eventos culturais. Exemplo, Belo Horizonte. Atividade 3. Observe o mapa e responda: região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, esse recorte espacial aqui é da região metropolitana do Rio de Janeiro, que está no estado do Rio de Janeiro, onde se encontra a capital e a cidade do Rio de Janeiro, que é essa aqui, e as demais cidades. O Rio de Janeiro polariza as demais cidades, formando essa região metropolitana que estão interligados em infraestrutura, comunicações, relações econômicas, entre outras. Podemos perceber que são 19
município dentro dessa região metropolitana. Então, observe o mapa e responda as questões. O que é uma região metropolitana? É uma área urbana onde uma cidade central, metrópole, polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando-as econômica, social e politicamente. Compreenderam? É o mesmo caso de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte polariza as demais cidades, Divinópolis e outros municípios, né? Em que estado está situada a região metropolitana apresentada no mapa? Quantos municípios integram? Esse estado aqui está se referindo ao estado do Rio de Janeiro. São 19 municípios integrados nessa região metropolitana. Letra C. Qual é o município mais importante na hierarquia dessa região metropolitana? O mais importante é o município do Rio de Janeiro. Certinho? Atividade 4. Analisa o mapa e responda. Brasil, hierarquia e regiões de influência 2007. Então, neste mapa aqui, nós temos grande metrópole nacional, é o caso de São Paulo, metrópole nacional, o caso do Rio de Janeiro, né? As outras metrópoles aqui no litoral, capital regional B, né? Centro subregional. Então, conforme o nível de influência econômica que existe em uma cidade, ela vai se classificar, né, como centro regional, ou subregional, ou metrópole nacional. Temos várias, principalmente se concentrando aqui no litoral do Brasil, onde o surgimento dessa industrialização e dessa urbanização foi aqui na região sudeste, localizada em São Paulo e Rio de Janeiro, com a produção do café, até os dias atuais. Pergunta-se em qual região do país a maior concentração urbana e mais metrópoles, por quê? A região sudeste, porque foi nessa região que se iniciou o processo de urbanização do Brasil, concentrando indústrias, infraestrutura e transportes de comunicação. Compreenderam? Atividade 5. Qual a relação da charge com o que foi estudado nessa semana? Nessa charge nós podemos ver, assume a direção que vou descansar um pouco. Aí a pessoa começa a andar, né, nessa nave espacial, analisando o espaço urbano. Poxa, cochilei só 5 minutos e já estamos em outro planeta. Não, ainda é o mesmo. Então, enquanto ele estava nesse espaço aqui, ele viu um lugar urbanizado, com prédios, condomínios fechados, onde envolve uma riqueza, uma concentração de riqueza. E, de repente, ele se encontra em um lugar onde há moradias precárias, né, com população de baixa renda e em precárias condições de vida. Então, ele pensa que está em outro problema, mas ele está em outro planeta, mas ele está no mesmo. Então, o que retrata isso aqui? A desigualdade social, a segregação socioespacial, que é a diferença dos espaços onde a população de alta renda se ocupa em lugares de boa infraestrutura e a população de baixa renda acabam se ocupando em áreas irregulares e com precárias condições de vida. Então, resposta, a charge faz uma crítica à segregação espacial nos grandes centros urbanos, oriunda da desigualdade social que existe no Brasil, da má distribuição de renda no Brasil. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.